conte a verdade, mas faça com que ela seja fascinante. A frase é de David Ogilvy, fundador de uma das maiores agências de publicidade do mundo e aclamado como o pai da propaganda. E hoje, quando é comemorado o Dia Mundial da Propaganda, lembramos desta frase que resume o conceito de storytelling, uma estratégia que associa histórias a produtos para diferenciá-los dos concorrentes. Não há dúvida de que a publicidade influencia os consumidores, mas o problema é quando ela usa informações falsas para conquistar os clientes. Qual o limite? Criar uma história para vender um produto é um recurso bastante utilizado pela publicidade. A questão é até que ponto essas narrativas podem induzir o consumidor a uma avaliação errada sobre o produto que ele está levando para casa. No mês que vem, o CONAR, conselho que autorregula a publicidade, vai julgar a veracidade de histórias criadas por duas empresas. Uma diz que o avô do fundador, o senhor Vitorino, fabricava sorvete na Itália com neve e frutas frescas. Com a Guerra Mundial, ele se mudou para o Brasil e passou a tradição para o neto. Seria o nascimento da sorveteria. Seria. Questionado, o dono revelou que o avô era de fato italiano, mas se chamava Antônio e nunca fabricou sorvetes. No outro caso, a embalagem do suco de laranja diz que as frutas são colhidas fresquinhas todos os dias de uma fazenda do senhor Francisco no interior de São Paulo. Mas o suco natural também é fornecido por grandes empresas do setor que também atendem outras fabricantes. Você criou uma fantasia, contou uma história e é uma propaganda enganosa. Complicado, né? Porque fala uma coisa e é totalmente diferente. Se as empresas forem condenadas, o máximo que o CONAR pode fazer é recomendar a alteração dos anúncios. Mas e como fica o consumidor? O consumidor que se sentisse lesado, né, por ter adquirido esse produto de forma levado a erro, né, que ele não pensava ter adquirido um produto e está adquirindo outro, então ele também pode procurar judicialmente. Para debater sobre as histórias criadas pela publicidade, recebemos 3 convidados. O administrador Marcos Bedendo, professor de gestão de marcas da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o jornalista Alberto Vilas, autor do livro A Alma do Negócio, e o economista João Roncati, sócio-diretor da consultoria empresarial People Strategy. Boa tarde, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Vamos começar com esse caso aí que está mais quente, essa polêmica das histórias criadas, nem sempre verdadeiras, para vender marcas, né? Vender produtos. O que vocês acham disso? Ela deixaria de ser atraente, né? Porque o contar histórias faz parte da humanidade. Isso é importante a gente ter claro. E, portanto, o contar histórias é sedutor. O que as empresas estão buscando, como o professor colocou, é a diferenciação. Como é que eu me diferencio com tantos produtos parecidos no mercado? Eu conto uma história, e uma história que vai gerar identidade. Ela é sedutora. Que coisa bacana, parece a história de tantos dos nossos avós que foram migrantes também, da Itália, da Alemanha e de outros países. E você gera, então, pelo processo de identidade, uma diferenciação, consciente ou não, que nos leva à escolha do produto. Né? Quando eu descubro que essa identidade que eu criei com aquele produto, que parecia tão bacana, não é verdadeira, eu me sinto traído. Né? Então, eu acho que é sedutor, às vezes, para o mundo do marketing, buscar a diferenciação pela contação da história. Nós não nos sentimos enganados em ouvir as histórias sobre a mitologia grega. Porque lá a gente tem uma parte da história e toda a simbologia tem uma importância fundamental. Mas nos sentimos enganados quando essa história, simples assim, só busca a sedução. Né? As duas empresas enviaram notas à imprensa. A Dileto informou que desenvolvida para reforçar de forma lúdica os valores da marca e trabalhou com ingredientes baseados em fatos reais. Sim. E o personagem Vitório, fundador da Dileto, é o alter ego do senhor Antônio, que é avô do sócio. Já a outra empresa, a do Bem, esclareceu que todas as suas histórias são verdadeiras, mas com o crescimento da empresa começou pequena e hoje tem diversos pontos aí de venda, não dava mais para fazer o processo da mesma forma. Agora, João, qual que é assim, o papel do consumidor no uso dessas estratégias? Porque hoje a gente sabe que o consumidor não basta ali ter um produto, ele quer saber, não basta comprar o produto, ele quer saber como foi fabricado, de onde veio, quais foram as pessoas que fizeram, se agride ou não o meio ambiente. O consumidor também tem mudado nesse sentido, não? Mudado muito, a informação está mais disponível, o que dificulta a competição. Então, na busca da diferenciação, cada um adota um processo diferente para comunicar atributos verdadeiros ou não verdadeiros, mas que busquem essa identidade. Qual o grande risco de passar de um determinado limite? Se aquela empresa, né, seduziu, no bom sentido, o seu consumidor por qualidades funcionais e por uma história de origem, nesse momento, quando a história de
origem é colocada em dúvida, eu passo a colocar em dúvida as qualidades funcionais, ainda que elas não sejam duvidáveis, ainda que elas sejam muito boas. O suco de fato é natural, ele tem menos acidulante, etc. Mas alguns consumidores vão dizer, será que é verdade que ele tem menos acidulante? Então, se eu tinha um atributo diferenciador que me ajudava na hora que eu estou na frente da gôndola escolhendo entre dezenas de marcas, agora eu tenho alguém que pode falar assim, eu já tenho motivos para duvidar do que está escrito nessa embalagem. Eu vou optar por outro que eu ainda não ouvi falar mal. Foi muito curioso ver quando uma grande empresa teve problemas de capital e para sobreviver no mercado, que era uma empresa de laticínios, eu vi gente dizer assim, eu não vou comprar esse leite para o meu filho porque eu ia falar que a empresa está falindo, pode ser que o leite não seja bom. Não há relação direta, mas o consumidor, ainda que tenha mais informações, parte de julgamentos para sua escolha. E aí, o que essas empresas fizeram, ao passar determinado limite, que é ampliar a fantasia, né, na sua própria história, deu para o consumidor o que ela não gostaria de dar, que é o motivo para julgá-la negativamente e não positivamente. O que era diferenciação, pelo menos durante um período, deverá ser o que a gente chama de detrator de valor. Passa a tirar valor da minha marca, tirar valor da minha qualidade funcional, tirar valor daqueles que olhavam com olhos brilhantes para o meu produto. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as histórias criadas pela propaganda e a era do politicamente correto. Os publicitários consideram exagero o número de projetos de lei que querem regulamentar o setor e fazem um apelo pela liberdade de criação. Bom, o politicamente correto está em muitas áreas. O quanto que é um limite à criatividade no caso da propaganda? Eu acho que com a dispersão da informação e com o acesso à informação, o cuidado precisa ser absolutamente maior. Se há 20 anos atrás nós tínhamos uma propaganda com uma arma de fogo, mesmo que usada em estilo figurativo, o número de pessoas que tinham acesso a isso era muito menor do que a gente tem hoje. E o número de pessoas que se baseiam numa marca para falar em credibilidade e em confiança também, né? Hoje a gente tem um processo de busca desesperada por essa identidade do indivíduo com a marca, com o que ele consome, da forma como ele vive, e, portanto, ele vai se projetar em algumas dessas marcas e aquilo que a marca ou outros símbolos vão estar transmitindo. Eu acho que o cuidado precisa ser grande, embora, né, o governo não deveria tentar regulamentar completamente um setor, mas ter, como a gente já tem hoje, alguns órgãos que possam discutirem as melhores práticas para defender os interesses da sociedade civil, né? Por força de lei, geralmente, a gente não consegue fazer um processo de educação de um setor ou de qualquer outro segmento da sociedade. E nós separamos um anúncio aqui que é completamente impensável nos dias de hoje, né? Que é o dos cigarrinhos de chocolate Pan. Crianças segurando o chocolate na mão como se fossem cigarros. Duas coisas importantes. Nós estamos exigindo muito mais tolerância hoje com diferenças, né? Se pegar há 2 ou 3 décadas atrás, se tinha setores predominantes na sociedade, os valores deles eram absolutamente impressos em todas as formas de comunicação possíveis, em publicações, onde quer que fosse. No mundo de diversidade em que a gente tem trabalhando o aumento da tolerância, eu não posso falar que alguém gordo tem mais ou menos valor do que alguém magro. Eu não posso mais falar de gêneros como no passado eles apareciam com valores diferentes e para processo de identidade diferente. O mesmo com o cigarro, né? Ele fazia parte da sociedade e era um elemento de status e afirmação. A partir do momento que ele passa a ser colocado como algo em dúvida, e eu tenho toda uma regulamentação sobre o quanto ele impede ou danifica a saúde de um indivíduo, eu preciso retroceder. E isso em especial na publicidade para crianças, né? Todo mundo sabe que o mundo da publicidade infantil é um mundo em especial, né? É muito mais sedutor falar com a criança, é muito mais fácil vender para a criança e fazer com que o pai compre o produto. Hoje a criança fala, eu quero aquele brinquedo, com aquele que eu vi na televisão, né? Ele se projeta nesse elemento de sucesso e de felicidade. Né? Vamos ver mais uma? Aí a propaganda da nova lavadora da Brastemp, Mulher de Ferro. Hoje a mulherada... E isso é uma coisa importante. Hoje na propaganda a gente não consegue mais simplesmente emprestar credibilidade a um produto porque alguém famoso falou dele. Se eu voltar rapidamente à questão da Friboi, o que eu vi muita gente questionando, perguntando também com a curiosidade, o que você acha daquela propaganda? Diz assim, mas ele não é vegetariano? Será que ele fez isso por dinheiro? E aí passa a ser pejorativo. Então, aquilo que deveria ser credibilidade para uma pessoa famosa, que no passado era absolutamente aceito, ser famoso basta para emprestar credibilidade, eu passo a dar espaço para a dúvida dos valores que mobilizaram tanto ele, né, artista, quanto a empresa. Puxa, olha, por dinheiro ele voltou a comer carne? Isso é um valor negativo, isso é detração de valor, isso não soma valor. Zoom aqui, que já foi até citado na reportagem, mas vale a pena esse, né, do carro Galaxy. Isso é chocante.
Para mostrar o tamanho do porta-mala. Então, eles colocaram uma mulher ali amordaçada. E no auge do porta-mala. regime militar. Né? No auge do regime isso aí é nos militar. anos 70. E, de novo, a marca tinha credibilidade suficiente na empresa americana Ford para usar uma propaganda que mesmo naquela época já poderia ser questionável. O que a gente tem hoje, como você colocou, é uma mudança do perfil do consumidor que já não admite mais esse tipo de coisa. Exatamente, tem um aumento de criticidade. O consumidor está, a gente não pode julgar se bem ou mal, mas conseguindo fazer escolhas mais sofisticadas. Benefício também do aumento da concorrência. Quando eu tenho mais marcas e as marcas precisam se diferenciar, elas fornecem mais informação. Soma isso uma regulamentação que exige a composição da embalagem, com mais informação, eu tenho o contexto perfeito para que as coisas fiquem mais difíceis. Obrigada pela participação de vocês aqui Obrigado, hoje. Até a obrigado a próxima você. oportunidade. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o Mundo, cmais.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você.